honra e toda a glória seja dado a Deus, irmãos. Alguém me pediu uma explicação a respeito desta parte que diz aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu vou ser bem objetivo nisso aqui, porque eu tenho outras coisas que Deus me colocou em frente para me passar para os irmãos. 2 Coríntios 3, nos versículos que nós vamos ler, que é versículo 6, diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, cravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Certo, irmãos? Então, aqui está dizendo que a letra mata. Quando Deus, irmãos, o Espírito vivifica, o homem não foi capaz de cumprir a lei de Deus conforme havia sido determinado por Moisés. Nós não podemos ter, vamos dizer, para nós entendermos esse significado, é necessário nós entendermos o contexto dele. O contexto quer dizer que nós, com a nossa força, certo, irmãos? Nós não conseguimos, de maneira nenhuma, cumprir aquilo que está escrito na lei. Então a lei se tornou como se fosse uma arma. Porque Deus falava, não adulterarás, o homem ia lá e adulterava. Estava escrito na lei de Moisés, não matarás, o homem ia lá e matava. Então tudo aquilo que estava escrito, muitas coisas o homem, não vou generalizar todos, não cumpriam. Então a letra que estava ali, ao invés de dar a vida para o ser humano, fazia com que ele continuasse se atolando mais no pecado. A letra, isso quer dizer letra. Veio Jesus Cristo, a graça, o verbo que se fez carne, porque está escrito, se os irmãos procurarem, no capítulo 1 de João também, vocês vão encontrar, irmãos. 1 de João, do Evangelho de João, diz assim: no princípio era o verbo. 1 de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e a luz e as trevas não compreenderam. Certo, irmãos? As trevas não compreenderam, porque tudo aquilo que é trevas não é de Deus. A luz vem de Deus, as trevas não. Deus não é Deus das trevas, Ele é Deus da luz. As trevas apenas são uma consequência, uma ausência de luz. Quando não há luz, há trevas. Quando há luz, há luz. E aonde chega a luz, as trevas desaparecem. Então, o homem não desobedecendo a Deus, ele estaria na luz. Como ele desobedeceu a Deus? Certo, irmãos? No jardim, comendo fruto da árvore que Deus havia proibido, ele, ao invés de ser chamado filho da luz, ele passou a caminhar nas trevas, dependendo da luz do sol, da lua e das estrelas. Mas se nós formos ler, nós vamos perceber, irmãos, que quando Deus criou todas as coisas e colocou Adão e a Eva lá no jardim,
Diz a palavra que na viração do dia, quando ia virar o dia, o Senhor passeava no jardim. Então, o Senhor é a própria luz. Onde está o Senhor tem luz permanente. Então, o homem era filho da luz, não conhecendo o pecado, não conhecia as trevas do pecado, fazendo com que, irmãos, o homem tivesse liberdade com Deus, a ponto de Deus conversar, ter um diálogo com o homem durante o seu trajeto dentro do Éden. Deus conversava com Adão e deu a Adão também uma, vamos dizer assim, uma autoridade espiritual para que ele também tivesse autoridade sobre os animais, sobre tudo que tinha no jardim. Mas Deus, naquele momento, ainda não tinha mandado uma lei escritural. Deus mandou uma lei falada. Qual foi a lei que Deus mandou? Adão, de todas as árvores que estiver no jardim, você pode comer. O dia que você comer da árvore da ciência do bem e do mal, que era a única árvore que não pode se participar, nesse dia você morrerá, você vai conhecer a morte, porque você pecará. Então, irmãos, enquanto Adão obedeceu à voz de Deus, a voz, a palavra falada, a lei falada, não escrita, não letra. Deus não escreveu uma plaquinha lá na árvore, proibido comer dessa árvore. Ele falou com Adão. E isso ficou gravado no espírito, na alma, no sentimento de Adão e de sua esposa. Mas a serpente, astuta, né, foi até Adão e tentou-lhe, conforme diz a palavra. Nós não vamos aqui entrar em pormenores, porque existem coisas que são mistérios. Tem muitos irmãos que gostam de se aprofundar em coisas, irmãos, que para nós elas não vai trazer para nós nenhum tipo de edificação, porque nós já temos Jesus Cristo, nós não queremos mais saber daquilo que passou. Agora nosso assunto é o que nós vamos enfrentar lá na frente. Porque isso tudo, irmãos, foi permissão de Deus, foi a vontade permissiva de Deus. Alguém pode dizer, mas Deus podia ter impedido. Sim, podia. Mas Deus, Ele tem os seus mistérios, que não nos compete a nós, seres humanos, questioná-los. Nós apenas somos vasos. E vasos feitos para a honra e glória do Senhor, não para questionar o Senhor dos segredos celestiais que, para alguns, Deus já revelou, e já trouxe claramente. Para outros, Deus não revelou, que a sua mente não está preparada, a sua estrutura espiritual não atingirá o conhecimento para entender. Então, irmãos, o importante é nós estarmos em Jesus Cristo, a palavra feita carne. Quando Deus falou com Adão, o Senhor Jesus já estava com o Pai. Porque o Senhor Jesus era o verbo, era a palavra. Por isso que diz, a palavra se fez carne. Então, mas antes que a palavra se fizesse carne, o Senhor constituiu entre, irmãos, aqueles que estavam já na terra, depois do dilúvio, vamos dizer assim, depois do pecado de Adão, que Adão foi expulso do paraíso, né, do Éden, e foi lançado fora. Deus constituiu, irmãos, pela sua palavra, a graça de Deus. Ele disse para a mulher que havia com Adão já cometido o pecado que Deus não queria, e a mulher disse que foi por causa da serpente. E o Senhor falou para ela e disse para ela, mulher, com dores conceberás e darás à luz. Não é?
E Adão, com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Tu és pó e para o pó tu voltarás. E tirou eles do jardim. Mas Deus falou assim para a mulher. Está lá em Gênesis, os irmãos leem depois. Deus falou para a mulher e também para Adão. Ficou registrado no livro de Gênesis. Isso, por certo, muitos teólogos e outros estudiosos das Sagradas Escrituras dizem que foi Moisés que escreveu esse livro, não é? Eu creio que o nome desse livro, não sei, não me lembro, mas em hebraico é Bereshit. É o livro da criação, da genealogia, irmão. Que nós, irmãos, se tivéssemos capacidade de sermos, vamos dizer assim, capazes de guardar a lei, nós não precisaríamos que viesse Jesus Cristo, porque nós seríamos capazes. Mas nós, pela nossa fragilidade, pela nossa inferioridade, irmãos, porque perdemos o direito por causa do pecado. Aquele pecado que Adão cometeu lá no Éden. Você diz, quer dizer que um peca e todo mundo vai pagar pelo pecado dele? Imagine, irmãos, o pecado se proliferou. Imagine uma grande árvore com muitas frutas. As frutas têm sementes. Se aquela árvore cai, automaticamente os frutos caem também. Se aqueles frutos caem, o que vai acontecer? A própria natureza vai se encarregar de fazer com que as sementes daqueles frutos sejam espalhadas. Aconteceu já em vários lugares você encontrar uma árvore de uma fruta no meio de uma selva, falando, nossa, mas aqui tem essa fruta, quem que plantou aqui? A própria natureza, os pássaros vão lá, comem a fruta, comem a semente, vão para outro lugar e migram, e lá eles vão espalhando, irmão, aquela semente, fazendo com que aquela semente se prolifere. Então isso foi o pecado. A queda do homem fez com que a semente do pecado fosse espalhada. Então Deus, o que Deus fez? Eu vou fazer uma lei agora com dogmas, com ensinamentos. Vou criar uma lei. Para isso Deus levantou então Moisés, muito depois do dilúvio, que criou a lei, os 10 mandamentos, os irmãos do Pentateuco, as ofertas, os holocaustos. Então, o homem tropeçou, a lei foi escrita. Então, os 10 mandamentos era a lei escrita. O que se escreve é letra. O homem tropeçou na própria lei. Então, a lei serviu. A lei era de Deus, é de Deus, a lei é boa, mas o homem não foi competente para guardar a lei. Não guardando a lei, o homem cometeu uma infração. Então aquela infração foi que matou o homem, porque ele cometeu o erro, cometeu o pecado. Falava que era para ele não mentir, ele mentia. Não matar, ele matava. Falava para ele não prostituir, ele prostituía. Então a letra matou ele. Precisava alguém mais forte que viesse. Uma lei diferente. Não somente, irmãos, uma letra, mas um espírito e vida. Uma palavra viva. Então o que aconteceu? Nasceu Jesus Cristo. O Verbo se fez carne. Então veio uma nova aliança. Essa nova aliança é a lei da graça, a lei da misericórdia. Não é mais a lei que se guardava, que se a mulher fosse apanhada em adultério era apedrejada, que era olho por olho, dente por dente. Ficou escrito para nós, mas já não numa letra, no sentido somente literal, mas no sentido espiritual. Por isso que o apóstolo, em alguma parte, que eu não me lembro agora, disse, vós que sois espirituais, encaminhai as coisas para o lado espiritual. Nós temos que ter a letra hoje, na Bíblia,
mas encaminhando-a para o lado espiritual. Se nós encaminharmos o que nós lemos para o lado material, nós vamos destruir a obra de Deus. Imagine, hoje, está escrito lá, se alguém cometer na lei, se alguém te ferir numa face, você fere a outra. Se alguém te ferir no olho, você vai lá e fere o olho dele. Se alguém fazer isso, se você for ferir com espada, o outro vai ser ferido com espada. Ia virar uma... Entendeu? O homem não teve condições disso. Por isso que começou a surgir. Foi erro de quem? De Deus? Não. O homem não se submeteu à obediência. Que nem hoje, irmão. Nós vemos, às vezes a pessoa fala, mas está aumentando essa enfermidade. Está aumentando, às vezes, não é por culpa de ninguém, às vezes por causa do próprio homem. Vem as leis, usa uma máscara. Uma comparação, faz isso, faz aquilo. A pessoa não faz nada daquilo. Olha, não dirija alcoolizado porque você pode cometer um acidente. A pessoa vai lá e enche a cara e dirige alcoolizado. Ele recebeu uma lei, mas ele não obedeceu. Comete uma infração e depois chora arrependido, às vezes tira a vida de famílias. Então, irmão, veio Jesus Cristo e deu para nós a lei da misericórdia, a lei da graça. O que é graça? Não é igreja. Irmão, graça é o favor imerecido que nós recebemos de Deus. Para que nós entendêssemos o que nós tínhamos que fazer, precisou ser escrito para nós podermos entender. Aí veio a letra, novamente. Porém, a letra que veio desta vez, irmão, ela é espírito e vida. Você pega um trecho da palavra, não é que o Velho Testamento não seja espírito e vida, mas nós não dependemos mais, irmão, de guardar o sábado para ser salvos. Cada um guarde sentir de guardar, louvado seja Deus, mas você depende de Jesus Cristo, porque não adianta você guardar o sábado e você matar alguém no domingo. Não adianta você guardar o domingo e você matar alguém na segunda-feira. Então, ninguém vos julgueis, nem por dias, nem por festas, nem por meses, nada. O Senhor Jesus disse isso. Cada um faz como se sente, irmão. Eu respeito todas as denominações, as que guardam o sábado, as que não guardam. Para mim, isso não é isso que vai me salvar. Ser circuncidado, incircuncidado, não é isso que vai me salvar. Isso apenas, irmãos, são coisas que foram sombras daquilo que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, porque nós não podemos comer isso, não podemos comer aquilo. Nós temos que entender que nós não temos que se preocupar com nada destas coisas, a não ser com a fornicação, o adultério, a carne sufocada, diz a palavra de Deus. Comprai e comei de tudo no açougue, sem nada perguntar, por causa da vossa consciência. Então, irmãos, é claro que se alguém comete um pecado, porque todos pecamos, ainda que sejamos conhecedores da graça, não vem dizer para mim que você não tem pecado, porque alguém fala que é falta. E eu digo para você que falta também é pecado. Só mudou o nome, você só maquiou. Eu falei uma mentirinha, foi uma falta. Que falta? Mentir. A mentira é filha de quem? Do diabo. Então você fala, então é uma falta? Não, você falou uma mentira, você pecou. Se você olhar para uma mulher, está escrito, e desejar ela no seu pensamento, você já cometeu adultério com ela. Então, se nós formos levar tudo certinho, irmão, sabe quem vai para o céu? Ninguém. Então, uma coisa veio, o Senhor Jesus foi morto, foi crucificado, tomou sobre si as nossas iniquidades, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Nos deu uma nova aliança, um novo concerto, não feito com sangues de bodes, ou de cordeiros, ou de touros, ou de bois, não, ou de pombinhos, mas ele fez uma nova aliança conosco através do seu próprio sangue.
Por isso que quando João Batista o batizou no Rio Jordão, disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então temos sim que crer em toda a Bíblia, que alguém diz que a Bíblia contém, eu digo que não, que a Bíblia é a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Se você tem dúvida daquilo que testifica do Senhor, você já está demonstrando que você não está crendo naquilo que você vai começar a analisar o que é e o que não é. Então, irmãos, quando você não entende alguma coisa, não adianta você perguntar para esse ou para aquele, porque cada um vai dar uma opinião teológica da maneira que alguém lhe ensinou, ou de algum que leu, e uns acreditam no arrebatamento, outros acreditam que a igreja não vai passar pela tribulação, outros creem que vai. Irmãos, o que nós temos que saber é que o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. Se for hoje ou amanhã, ou mês que vem, nós temos que estar preparados toda hora. Para mim, eu acho assim, o meu ponto de vista, posso estar errado, eu acredito que o Senhor Jesus vem buscar a igreja. Que pode haver um arrebatamento, claro. Eu estou esperando o arrebatamento. Mas eu não posso dizer que eu não vou passar nem um pouco de tribulação. Pode ser que durante 3 anos e meio nós ficamos aqui. Pode ser que... Não está bem claro isso, irmãos. Por isso que existe os prós e aqueles que não são prós. Quer dizer, aqueles que acreditam que o Senhor Jesus vem antes da grande tribulação, que nós não vamos passar por nada disso. Louvado seja Deus, eu também gostaria que fosse assim, não desacredito. É um assunto muito sério. Eu acredito em Jesus Cristo e creio que Ele vem buscar a sua igreja. Ponto. É o fundamental. Não adianta nós ficar procurando, irmãos, coisas que nós não vamos conseguir compreender. Porque já houve pessoas que marcaram datas, que marcaram anos, diversas pessoas importantes dentro de denominações grandes, irmãos, que existem hoje. Eu não vou falar o nome aqui. Falaram que Jesus Cristo ia vir tal dia e todos ficaram esperando e não veio naquele dia. Então, irmãos, nós temos que esperar o Senhor, eu penso dessa forma, todo dia. Viver hoje como se fosse o último dia e crer que Ele vai vir e vai voltar buscar a sua igreja. Ou no arrebatamento, antes da tribulação ou depois, eu creio na volta do Senhor. Eu não vou dizer que creio em volta secreta, que não é secreta. Para mim, irmão, isso não importa. É importante eu estar preparado para receber o Senhor nos ares, ou para que o Senhor me receba quando Ele me chamar. Se eu estiver vivo. Se Ele vier antes da grande tribulação, melhor ainda, irmão. É o que eu espero. Eu também espero isso. Mas se nós tiver que passar alguma coisa, não vou dizer tudo, é claro, eu acredito que nós não estaríamos preparados se aqueles dias não fossem abreviados. O Senhor Jesus mesmo disse: nenhuma carne se salvaria. A única coisa que eu queria deixar claro aqui, para que vocês possam compreender, alguém pode dizer: você falou e não falou nada. Não falei e estou falando o que é verdade. Nós estarmos firmes em Jesus Cristo para a sua volta, acreditando em toda a palavra de Deus. Tem coisas que nós não entendemos, que eu não entendo, e não adianta você perguntar para ninguém, que ele não vai te dar uma explicação 100%, porque ele não é 100% espiritual, ele é homem, ele aprendeu de outro, ele buscou conhecimento de outros teólogos, de outras pessoas que tinham conhecimentos talvez muito maiores do que ele. Eu não tenho conhecimento nenhum, eu estou falando o que eu sinto para você. Creia na Bíblia. Não questione aquilo que você não entende. Sabe por quê? Porque você não vai encontrar resposta se a tua mente não for preparada para receber a resposta. É como se eu tivesse um suporte que colocasse nele, vamos supor, pudesse colocar nele 10 quilos em cima daquele suporte. E eu pegar 50 quilos e colocar em cima daquele suporte. E ele não vai resistir e ele vai quebrar. Então, o que é importante para você, irmão e irmã,
crer em Jesus Cristo como teu Salvador, aceitá-lo, amá-lo, reverenciá-lo, respeitá-lo, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, ler as Escrituras, não desfazendo daquilo que está escrito nem no Velho Testamento, nem no Novo. E o que você não compreende, você vai no teu quarto, sabe qual é o melhor professor? Não, às vezes não é o teu líder da tua igreja. Às vezes não sou eu também. Porque eu posso estar falando muita coisa aqui que talvez você não concorde. Mas o maior professor é o Senhor Jesus. E é tão simples e você não entende. É só você dobrar o joelho e falar com Ele. Ele te dá um sonho, te dá uma visão, um esclarecimento melhor. Eu aprendi muita coisa assim. Tem coisas que eu fazia no passado que hoje eu não faço. E pessoas que eu discriminava, hoje eu não discrimino. Por quê? Porque eu fui ensinado de uma forma que hoje eu vejo que não estava muito correta. Não vou dizer que estava tudo errado, de forma alguma. Tinha coisas boas. Sempre o apóstolo disse, examinai de tudo e retende o bem. Dentro desta palavra que Deus me deu aqui, olha, a nossa capacidade que temos vem de Deus. Não é por nosso próprio mérito que vem de Deus, certo? Não conseguimos alcançar nada sem Deus. Nós não conseguimos alcançar. Se Deus não estiver conosco, não tem jeito. Nós precisamos da ajuda de Deus. Então, em Jesus, firmamos uma nova aliança. Essa aliança não se baseia naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Deus faz por nós. E faz em nós. Antes de nós conhecermos o Senhor Jesus, nós estávamos debaixo da antiga aliança que exigia obediência perfeita às leis. Senão nós ficávamos debaixo da condenação. Mas agora essa aliança invisível, era uma aliança invisível na lei de Moisés, era resumida nos 10 testamentos. O povo de Israel era um exemplo da antiga aliança, certo? Posta essa prática, eles tinham as leis de Deus claramente registradas e tinham o dever de cumprir ou não. Por isso o homem, não cumprindo, a letra matava ele. Hoje, isso resultava, o homem não cumprindo, resultava maldição. Hoje, nós não estamos mais debaixo da maldição. Não, hoje nós estamos debaixo da graça de Deus. Romanos 3, 19 e 20. Ficamos debaixo da maldição e da morte? Está escrito lá. Não, nós estamos debaixo da... Felizmente, a antiga aliança não foi para sempre. As leis de Deus são perfeitas. Nos mostra o padrão moral e tantas outras coisas. Estamos contra as leis de Deus de forma alguma. Mas só que pela lei, pelo cumprimento da lei, ninguém vai conseguir se salvar. Vem dizer para você, eu vou me salvar pela lei de Deus, pela lei. Você vai se salvar pela graça, sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus veio estabelecer uma nova aliança. Então você acredita em Jesus Cristo? Acredite. Essa aliança é escrita no coração de cada pessoa que crê. E aquele que crê, entregar o seu coração, através do Espírito Santo, o Senhor vai te capacitar em cumprir a vontade de Deus. Porque nós não vamos ser salvos por méritos. Nós vamos ser salvos, sim, por misericórdia. E pela misericórdia de Deus em Jesus Cristo, que morreu por nós. Deus abençoe a todos. Perdoe se... eu fui muito demorado, mas era necessário. Vou fazer outro vídeo agora, mas é outro assunto. Deus abençoe e guarde a todos vós. E quanto às questões mais profundas, que eu não quis me aprofundar muito, eu quero dizer para todos vocês,
O importante é nós acreditarmos em Jesus Cristo, crermos nele, entregarmos a vida para ele e seguirmos ele. Sempre quando tivermos alguma dúvida, orarmos e orarmos. Porque eu posso estar falando alguma coisa também errada, por que não? Quem é o homem que não erra, irmão? Eu não vou tomar, não, eu estou falando 100% certo, de jeito nenhum. Eu vou dizer para vocês que o que eu estou falando é para esclarecimento de alguém que me perguntou. A palavra de Deus é espírito e vida. E a Bíblia não contém a palavra, ela é a palavra. E Jesus Cristo também é a palavra. E Jesus Cristo também é o próprio Deus, o Filho de Deus e o próprio Deus. E que Deus possa te guardar e te abençoar e que te dê um final de semana feliz. Em nome do Senhor Jesus, honra e glória seja dada ao Cordeiro.